Amanhece. Cheiro de mel e leite de cabra. A imagem do menino passa por mim mais ligeira do que uma sombra. Cabelos escuros, túnica branca. Sigo atrás pelo caminho que já conheço, através de um furo no tempo. Olho por esse furo e vejo grandes árvores. Um rio pardacento. O menino mergulha nessas águas. Ouço com alegria o ruído vigoroso das minhas braçadas. Estou nu na correnteza. O bosque. Entrei no rio menino e dele sai um jovem. Mas esse prodígio não me abala. Só me ocupa um pensamento. O que vem pela frente? Enveredo por uma praça rodeada de colunatas. Vejo de relance a cara desgrenhada do vento, as bochechas enfunadas, soprando com força os estandartes. Há estandartes e flâmulas vermelhas na bruma seca da manhã. Chegam mais pessoas. Agora estou atento ao homem de toga de púrpura falando a dois jovens. Sinto que a língua me é familiar, mas não entendo o que dizem. Apareceu o sol e com ele a poeira dourada suspensa no ar. As vozes há pouco fechadas vão saindo das suas casas e ficam mais quentes, livres. Vejo um filete oleoso sendo colhido numa jarra. Quero me aproximar e sou conduzido pelo vento até a escada de mármore com finos veios amarelos. Subo essa escada. Tudo parado, quieto. Entro, emocionado, na casa que reconheço. Não é a minha casa? A minha casa. O átrio, o peristilo e o jardim todo florido. Aspiro o perfume que me toma inteiro e prossigo no fascinante jogo de adivinhar o que é que já sei que vou encontrar adiante. A mesa com pés de bronze imitando patas de leão. No tampo de mármore há uma pirâmide de frutas despencando em cachos de uvas. O jarro de vinho, os copos, o som suavíssimo de uma cítara que me faz parar. Procuro ver o músico e não consigo me afastar da janela que o vento escancarou por um pôr do sol vermelho. O vinho e a música me fazem girar por dentro, num giro tão leve que desato a rir da minha dança imóvel. As batidas do meu coração ficam mais fortes. Para aplacá-las, procuro disciplinar a respiração, recitando em voz alta. Sou poeta, mas eu entendo o que eu digo porque uso a mesma língua enigmática que ouvi na praça. Quando as batidas no meu peito se aceleram, quase insuportáveis, presinto seus braços vindo por detrás. Cravo o olhar no baixo relevo da parede, onde há um jovem seminu montado num touro, agarrando-o pelos chifres. Mais próximo o ruído das suas sandálias no mármore polido. Não me volto nem mesmo quando sua mão afasta o pano que me cobre o ombro. Beija esse ombro, me toma pela cintura e, colado ao meu corpo, ele vai me levando adiante feito um escudo. Tombo de joelhos no leito, os cotovelos fincados no coxim. Agora ele me agarra pelos cabelos e puxa minha cabeça. Vou cedendo, o pescoço distendido em arco. Ainda não posso vê-lo, colado assim às minhas costas, nem me esquivar quando sua boca voraz mordeu minha nuca. Devo ter gemido porque em seguida a boca procurou suavemente a minha orelha, contornou a orelha com a língua. Levantei-me de um salto, mas ele me tomou com a mesma ferocidade do jovem do baixo relevo, dominando pelos chifres o touro esgazeado. Minhas pernas vão vergando submissas, escorregadias. Deixei cair a túnica e agora estamos nus e calmos, suor correndo e se misturando. É a primeira vez, eu quis dizer para justificar minha inexperiência. Não consegui falar, inundado de um gozo tão profundo que me veio. Em meio do tumulto, fui tomado por um sentimento de paz. Nossas mãos se buscaram e se entrelaçaram ao longo dos corpos num aperto forte. E de novo sua voz turbilhonada e os meus soluços explodindo sem motivos. Desencontradas as falas, mas os corpos se encontrando e se ajustando. Eu te amo. O grito. Pelo funil desse grito escapei do meu corpo, que prosseguia livre do seu ritmo de gozo, mas agora sem mim. Fiquei aturdido sem entender mais o que estava acontecendo.
Quando decidi me recuperar, foi como se entre o meu corpo e entre mim mesmo se levantasse uma parede invisível. Bati nesse vidro com os punhos desesperados. O que significava isso tudo? Ainda me via, mas não me tinha. Fui excluído para virar um pasmado espectador do corpo perdido. Que, sem tomar conhecimento da minha presença, despossuído, mas ativo, seguia atracado ao parceiro. Não me abandone, supliquei ao meu corpo ao tentar tocá-lo. Tinha conseguido varar a barreira do ar e meus dedos atravessaram os corpos porosos dos amantes, tão inconscientes como as nuvens. Fui recuando, assombrado. Lentamente, a imagem dos jovens começou a se dissolver, evaporar como todas as coisas que vi antes. O bosque, o rio com o nadador, menino indo na correnteza. A praça, o homem da toga de púrpura e o vento de bochechas lustrosas, soprando com fúria os estandartes. As cores escorrem confundidas como numa folha de papel mergulhada na água. Escorreram os mármores, escorreram os jovens num caldo cor de tijolo. A taça onde bebi é apenas um fiozinho de prata a se infiltrar no nada. Digo adeus à casa romana com o visitante que nem cheguei a encarar. Guardei seu cheiro e a fugidia visão do seu corpo antes de se perder no meu. Bem viva a imagem do jovem, do baixo relevo subjugando o touro, com o reflexo móvel da minha boca no vinho roxo do copo que esvaziei. Apertei meu peito inquieto com a palma da mão, assim como faço agora. A diferença é que já não tenho mão à altura do gesto, mas uma pata, veludosa. As unhas bem aparadas para não puxar o fio dos tapetes de rosa Ambrósio. O Raul devia arrumar um par de botas, disse o Diogo, me agarrando pelo rabo. Esse gato de botas eu vi na capa do livro de fecho de prata na casa da veneziana verde. O livro estava em cima do piano. A roupa era de veludo cotelê verde com cinto de couro e era belo o chapéu de feltro com uma pluma vermelha abatida sobre a aba. Histórias do tempo em que os animais falavam, eu falei pouco. A luz do sol trespassa violenta o vidro da janela. Aperto os olhos. O sol continua igual ao sol daquela praça e a lua é a mesma que vi com os antigos olhos humanos, mas com esses olhos de agora. As manchas não são pardas, mas sanguinolentas. A lua verte sangue. Foi numa manhã igual que o Diogo anunciou que os bichos só enxergam em preto e branco. É o que dizem as pesquisas. Falsas, pensei. Rosona veio com seu hobby de interior e seu espelho de aumento que odiava, mas não podia ficar sem ele. O espelho dos horrores, dizia. Agora esqueceu por completo, mas nessa época carregava o espelho para onde ia. Até largá-lo nas mesas, nas poltronas, grande parte do tempo passava procurando o espelho e algumas outras coisas que ia achando e perdendo. Ora, Diogo, você ainda acredita em pesquisa? Desde que o primeiro homem começou a envelhecer, esses pesquisadores pesquisam a cura da velhice. A pior das doenças. Até o diabo foi invocado 1000 vezes. Descobriram? Hein? Contou que quando jovem fora convidada para fazer o papel de Margarida no drama de Goethe. Participou de alguns ensaios, desistiu. Os atores que faziam Mefistófeles e o Dr. Fausto eram 2 perfeitos imbecis. O diretor, um judeuzinho muito grosseiro, e a cenógrafa, uma temperamental que interferia em tudo. Detesto lidar com mulher. Diogo examinava o caderno de despesas da casa. Mordiscou a ponta do lápis, preferiu usar lápis e contar nos dedos sem recorrer às máquinas de calcular que Rosana comprava no free shop dos aeroportos quando voltava das suas viagens. Rosa Ambrósio da Fonseca. Pelo que entendi, ninguém prestava nessa peça. Só você era magnífica. Ela desviou o olhar, alertado. Chamá-la assim solenemente pelo nome completo era senha para o clima de provocação. Eu sou magnífica. Ah, seu nome foi por causa do navio Rosa da Fonseca? Você sabe, era
Um famoso navio da nossa frota já não existe mais. Antigo como eu, você quer dizer? Rosa Rosai, essa sua vaidade é inacreditável. Se você conseguisse pensar menos em si mesma, entende? Não pode ser bom viver assim em estado de apoteose mental. Fala tanto em Deus. Já leu Eclesiastes? Meu pai sabia o Eclesiastes quase de cor. De que vale a beleza, a sabedoria, a riqueza, se tudo é vaidade e desejo vão? Desconfio que você seria um sucesso no teatro nazista. Isso se fosse aprovado nos testes arianos. Não falei caprichado? Às vezes capricho. Sou branca pura, meu pequeno negroide. Você disse pequeno? Ele espantou-se. Tenho quase 2 metros, garota. E se prestasse mais atenção ao que eu digo, ia se lembrar que minha família é de fidalgos de Viana, de Castelo. O paizinho era português. Somou rapidamente nos dedos, anotou o total e voltou a encará-la. Parecia satisfeito com os cálculos ou com a resposta. E a mãezinha, aquela charmosa senhora que nos trocou, marido e mulher, por um saxofonista, era descendente direta de austríacos. Loura como os trigais maduros, recitava a tia solteirona que a gente chamava de tia Lemoa. Começavam mais ou menos assim, as discussões entre os dois, e que podiam evoluir rapidamente para os palavrões entremeados de empurrões, tapas, ou ter o desfecho na cama. Os tapas vinham de Rosona. Ela apenas se defendia, agarrando-a pelos pulsos, até vê-la sucumbida, desfeita em lágrimas. Por que não bateu em mim? Você devia ter batido em mim. Ela choramingou numa das brigas mais violentas. Ele preparou-lhe um uísque com uma calma fatigada. Não queria fazer de mim o chicote para suas culpas. Tem mais, amar pai e mãe sobre todas as coisas. Não é o primeiro dos 10 mandamentos? Perguntou e ficou sorrindo enquanto deixava cair a pedra de gelo no copo. Com voz doce, sem rancor, ela o corrigiu. Respeitar os pais, querido. Sobre todas as coisas é preciso amar a Deus. Nessa manhã de céu azul e robe de interior rosado, o tom conciliador partiu dela, voltou a se examinar no espelho, voltou-lhe o humor. Há de ver que quem tinha razão era aquele diretor implicante. Eu era muito jovem, inexperiente, foi meu segundo papel. Me lembro que fazia tantas caras encarnando a pobre Margarida que, por mim, o doutor falso não venderia ao diabo nem o botão do colete, quanto mais a alma, hein? Era domingo. A noite seria de lua cheia. Segundo Dionísia, que servia pão feito em casa no café da manhã, partiu ao meio o pão que tirou do forno e deixou a metade da minha vasilha. O cheiro de pão quente me levou a um tempo que eu sabia ser anterior ao período da minha casa romana. Fiquei elétrico, com ganas de me atirar ao pão. Antiquíssimo o apetite. Comecei a mastigar lentamente, sem a menor pressa, a saliva abundante trabalhando cada migalha como se nela restasse algum resíduo desse tempo. Eu vi a vida nascer da morte, soprou uma voz. Fiquei em suspenso diante de 2 grandes mãos de cor do ocre, trabalhando pacientes na argila como eu próprio trabalhara no pão. Assim que me aproximei, elas se esvaneceram. Ficou a vasilha do gato com um pouco de farelo no fundo. São Lucas é o santo do dia, anunciou Dionísia, cortando as laranjas para o sumo de frutas. Diogo continuava enredado nos seus cálculos domésticos, enquanto Rosona, excitada, procurava o anel de esmeralda que tinha esquecido, não sabia onde. Só eu ouvi que São Lucas era santo do domingo. Perdi meu anel, Dio, minha esmeralda. Não perdeu, não. Deve estar por aí mesmo. Ela enlaçou Dionísia e mobilizou-se de repente num susto. Lembrava-se agora do sonho da véspera. Baixou a voz pesada de intenções. Era com a criada que gostava de perambular por essa zona incerta. Fecha a torneira, querida. Escuta. Acomodei-me na cadeira e escutei. Noite escuríssima. Viu-se nua em meio das trevas, mergulhada até o pescoço, na água tão gelada que era como se estivesse num cubo de gelo. Começou então a chorar. Fez o gesto, roçando as pontas dos dedos nas faces, imitando as lágrimas que desciam sem parar. Lágrimas tão ardentes que aos poucos foram derretendo o gelo, varando a superfície dura até a crosta se fez em pedaços
e ela pôde se libertar aquecida. Mas não fora mesmo uma coisa deslumbrante? Hein? Se salvar no próprio pranto? Dionísia despejou o sumo em 2 copos, abriu a torneira e lavou pensativamente as mãos. Concentrou o olhar na pia, pediu detalhes. E a água? Era suja ou limpa? Água corrente ou parada? Fugi na interpretação e fui espairecer na saleta onde Diogo esqueceu o televisor ligado. Um cômico macaqueava um macaco sem a graça do macaco. Quando Rosona retornou à sala, eu dormi acordado na minha almofada. Alisou o pelo do meu pescoço e disse que, por falar em água, ia me dar um banho, ou estava com cheiro de jaula. Olhei-a nos olhos, deslavada mentira, mas deixei-me levar. E se apanhasse uma pneumonia? Se morresse? Na rota convencional das fitas fantásticas, toda fera maldita vira gente na morte. Assim que o policial se aproxima, a pantera ou lobo já é um homem estendido na calçada em meio da poça de sangue. Podia ser que na morte eu voltasse à casa romana, certamente corriam outras águas no rio onde nadei, mas eu seria o mesmo, aceitando com naturalidade os prodígios, até chegar à minha casa, no caso de vermelhidão e vinho, reconhecendo dessa vez o amante que veio por detrás e tocou no meu ombro. Gregório. Sair dessa vida no nível do chão, sem horizonte, fechado por muros, móveis, portas, a longa convivência com o rodapé, com os sapatos idênticos, os donos dos sapatos antes mesmo de encará-los ou de ouvir suas vozes. Rosona e sua mania com sapatos. Compra dúzias deles. A maioria endurece em tocada. No verão costuma circular descalça. Tem pés bonitos, assim como a filha que desce e sobe descalça pelos lances da escada que mandou atapetar. Gregório e seus sapatos gastos. As solas, guardando o seu jeito de pisar um pouco para fora de quem não quer ser notado. Você precisa comprar sapatos com urgência, Rosona repetia. Ele concordava, distraído. Diogo e seus belos sapatos italianos. Sapatos sem salto da pequena Ananta. Os saltos altíssimos da Lili, que não se conforma em ter pés grandes e compra sempre um número menor para ficar depois se queixando de dor no calcanhar. As alpargatas limpas de Dionísia. Quando ela foi apanhar a roupa para vestir, Gregório ficou desolada. Olha só esses sapatos. Ele não pode ir assim. Botou os sapatos no regaço e, enquanto passava a graxa, ia chorando em cima deles. Pulo do colo de Rosona, vou pisando pelos tapetes, almofadas, quando fui feito para árvores, telhados. Mas estou achando já que é melhor pisar no conforto. Engordei. Diogo também engordou, o que me deixa mais consolado. Rosona me agarra de novo. Sossega, Raul, que não vou lavar o gatinho mais limpinho do mundo, disse entrando na sala de banho. Fechou a porta, puxou acariciante a minha orelha. Até o fim dos tempos teria alguém me puxando pela orelha ou pelo rabo. Subi no banco. Ela despiu-se e ficou nua diante do espelho. Já vi esse filme antes. Diogo costuma dizer, corrigiu a posição dos ombros. Levantou a cabeça e, com as mãos curvas, contornou os seios. Tem seios de jovens, redondos, firmes, mas não está satisfeita. Deviam ser mais altos, assim. Experimentou, ao levantar nas pontas dos dedos, os bicos rosados. Irritou-se com o espelho que ousou fazer a exigência, mas assim, só com 20 anos, fez caretas enquanto abriu o armário espelhado. Da prateleira mais alta, tirou a sacola de estampado vermelho-branco, representando uma poética calçada. Desenfornou os petrechos que já conheço e fui alinhando um por um no mármore da pia, a bisnaga da tintura de cabelo, o frasco de água oxigenada cremosa, a escova de cabelo de cabo longo e fibras enegrecidas, uma bisnaga que não usa nunca, mas que sempre deixa aí enfileirada, e as luvas de plástico amarelo manchadas de negro. Pegou o copo de gargarejo com uns anjinhos envoaçando no vidro, piscou para mim através do espelho. Está me namorando, Raul? Não posso, querida. Você mandou me castrar, respondi. Descansei o focinho no
banco acetinado. Ela poderia me poupar, mas quem não poupa, nem a si mesma, não iria agora poupar um gato. Não sei por que esses bandidos tinham que nascer brancos, resmungou ela. Já estava de luvas quando mergulhou mais uma vez a escova na tintura do corpo. Inclinou-se para a frente, abriu as pernas e bem devagar foi passando a tinta nos pelos do pubis. Com a mão livre, abriu a caixa rosada no tampo de mármore e dela tirou um lenço de papel para limpar o fio de tinta negra que lhe escorria pela coxa. Meu pai! A espaçosa sala de banho tem o colorido de um jardim. É manhã, mas as luzes estão acesas. Aqui é primavera, dizem os azulejos com seus raminhos de flores do campo, os caules enfeixados num laçarote. O piso regular de ardósia verde lembra um gramado. Brilham os frascos de cristal, os boiões de sais, os dourados do espelho, e entre todos o grande espelho ovalado com sua coroa de lâmpada embutida na moldura. Aperto os olhos feridos. Quando volto a abri-los, Rosona está posando de estátua diante do espelho coroado, os braços languidamente erguidos para prender os cabelos no alto da cabeça. Está sorrindo para a própria imagem, que parece filtrar uma certa luz cálida. Sou o outono, diria a imagem nua, que se imobilizou no instante de perfeição. Não fora o triângulo do pubis todo borrado de tinta negra, travessura de algum moleque obsceno que passou lambrecando as estátuas do parque. Ouvre-me da parte pour l'amour de Dieu, cantarolou com afetação, abotoando a boca até tocar no espelho. Pelo amor de Deus, repetiu, e desviou o olhar para as luvas enxovalhadas, abertas no mármore. Calçou de novo as luvas e afundou devagar a escova na tinta do copo. Começou a retocar os cabelos grisalhos das têmporas, sujou a orelha, limpou-a, estava triste. A quem suplicara que lhe abrisse a porta? Aos dois, confundidos às vezes, mas com funções próprias, recorria a Gregório nas suas crises místicas, quando se sentia abandonada por Deus e traída pelo próprio ofício ao qual dera o melhor de si mesma. Gostava de repetir: dei ao teatro o melhor de mim mesma. Era ainda Gregório que ouvia as queixas maiores pela traição de Cordélia, o avesso do modelo da filha que vem para acrescentar e não para diminuir. Nessas crises, ele era a rocha onde ela ia se estirar exausta e esvaída. Repetia muito isso. Na intimidade dizia assim, esbagaçada, lamentando o silêncio desse sábado, que a reconfortava com monossílabos, e ainda assim fornecendo alguma matéria para suas entrevistas, quando ela acendia o cigarro e, com voz imposta, começava por dizer no mesmo tom dele, na minha natureza mais profunda, caberia a Diogo os temas e encargos de ordem terrena, como a admiração dos bens e a programação de sua carreira de atriz indisciplinada na linha dos bonitos, ricos e loucos. Negava ou minimizava os prazeres da cama com uma frase que ouvi mais de uma vez. Deus me deu a paz sexual, a alegria de viver. Essa também era partilhada com Diogo, que a fazia rir e chorar, e rir enquanto teciam suas redes mundanas com algumas intrigas fechando o tecido. Influenciada por Gregório, implicava com a palavra fofoca, que achava de uma vulgaridade atroz. Atroz, repetiu ela ao repórter, que lhe perguntou se por acaso dava atenção às fofocas que se armavam nos bastidores. Você quis dizer intrigas, hein? A menor atenção. Nessa altura, se quiser, posso até cortar batata cozida com faca. O repórter ignorava que cortar batata cozida com faca não era de bom tom, mas entendeu que a atriz quis dizer que estava distante deste mundo com todas as suas pombas e glórias. Antes da operação tintura chegar ao fim, Rosona já estava exasperada. O corpo de tinta tombou no mármore e ela gemeu. Não! Quando a escova caiu, arrancou bruscamente as luvas
e atirou-as dentro da pia. Bosta! Lavou as luvas, lavou o copo, a escova, devolveu os objetos aos seus lugares, apagando com a obstinada precaução de um criminoso os últimos vestígios de tinta. Quando viu tudo limpo, abriu o pote de creme que tinha o contorno de uma tartaruga na etiqueta dourada. Lambuzou as mãos, a cara, sentou-se nua na borda do bidê, acendeu um cigarro. Com a cara branca de creme e a auréola da cabeleira esgrovinhada, escorrendo tinta, ficou um palhaço à espera da roupa para entrar no picadeiro. Assim que Diogo chamou, avisando que Cordelia estava no telefone, ela levantou-se num susto. Enxugou com o lenço de papel uma gota negra que escorria sinuosa pelo meio da testa e abriu a ducha. Estou no banho, amor. Ligo depois. Voltou a moada para o bidê, sentou-se, bateu a cinza do cigarro na gruta da mão. Ficou olhando com indiferença o jorro da água quente. Parecia pela porta entreaberta do boxe. Tão bonita, começou em voz branda. Gostava de conversar com o pai, aquelas conversas mecânicas, celeste. Como se não bastasse a terrestre. Em que falhei, meu Deus? Me diga agora, em que falhei? Agora, velhos, todos velhos. Impotentes, velhos. E velho impotente só pensa em porcaria, hein? Nem 30 anos, no anos, não. Não deixa, minha filhinha, suplicou, baixando a voz e esfregando as solas dos pés na ardósia ondulada. Só sente prazer com velhos, a minha linda filhinha. Não é uma anormalidade? Pergunto e a pequena Ananta não me responde. Faz aquela cara vaga e não fala, só ouve. Essa analista, marca barbante. O outro também só ouvia. Gregório e ela não são da mesma escola. Diogo é o único que me dá atenção, que me consola. Pelo menos com os velhos não há o risco de drogas. Ele disse, nem de AIDS, oh Deus, falando na minha filhinha como se ela fosse uma das suas vagabundas, o cínico. Mas a velharia poluída não vai se espairecer nas saunas, hein? Meu prazer está em lhes dar prazer, a ela disse. E o pai pedindo que eu não interferisse. Ela é livre, deixa que faça sua escolha. Deixei. Então, na surdina, ele foi saindo de cena. Ah, sim, em certas ocasiões fica mais cômodo morrer. Os egoístas morrem primeiro, resmungou Rosona, avançando até o espelho. Com as mãos em garra, abriu os cabelos e examinou as raízes. Podia fazer essa tintura no cabeleireiro. Seria mais simples, mas se preocupa em não se entregar, elegeu as poucas pessoas nas quais confia e no círculo hermético entra este gato. Tem ainda a tintura dos pelos íntimos. Vai precisar prosseguir nessa operação que detesta até o íntimo fim. Você não envelhece, hein? Perguntou e fez uma carícia na minha cabeça, mas está pensando em outra coisa. Atirou o cigarro apagado no vaso, baixou a tampa, sentou-se em cima. A hora do remorso. Não queria ter dito o que disse, mas não foi mesmo uma coincidência Gregório ter saído na hora exata, como se tivesse adivinhado que os teoremas iam começar a desabar. A morte fácil. Ficou atenta à voz de Maria Bethânia no toca-discos. É como um licor quente. A fisionomia se suavizou enquanto com o pé ia esfregando o pingo de tinta que descobriu na ardósia. Enlaçou os joelhos. O monólogo prosseguiu, acobertado pela música. O pobrezinho nunca mais foi o mesmo. Saiu da prisão diferente, mais fechado, mais calado. Oh, meu pai, mas o que fizeram com ele? Atingido no que tinha de mais precioso, a cabeça, sentia dores, a mão tremendo tanto, disfarçava quando acendia o cachimbo. O que fizeram? Perguntou e acendeu outro cigarro, mas ficou olhando a brasa, escrevia, marfanhava e jogava no cesto. Por que você escreve e destrói em seguida? Ele sacudiu a cabeça. Só rabiscos, não era nada. Diogo estranhou. Você que é tão curiosa, nunca teve a curiosidade de fuscar no cesto? Não, querido, eu sou educada, é uma questão de respeito. Ele deu sua risadinha, uma questão de respeito ou de indiferença.
Rosona levantou-se, mas evitou o espelho. O toca-disco tinha sido desligado. Restava apenas o ruído do jorro d'água. Acho uma loucura, disse, e me encarou. Isso do traidor ficar às vezes solitário com o traído. Mais uma vez o Diogo ficou do lado dele. Mal de Parkinson, uma doença tremente. Recomeçou com brandura. Vi no dicionário as duas causas, senilidade ou traumatismo craniano. Acontece muito com os pugilistas que levam pancadas frequentes. Com os pugilistas, frisou e ficou de cabeça baixa, pensando que cada qual cuide da rosa do seu jardim. Ele recomendou a um estudante: por acaso a gente pode impedir que uma bomba atômica, ou que as guerras, os terremotos, as pestes, hein? Que cada qual cuide de sua rosa. E ele mesmo fez sua valise, deixou suas duas rosas. Hasta la siempre, dizia que éramos livres, que decidir foi como se tivesse tomado sua decisão. Encolhi as patas e me enrodilhei no banco que tem o perfume dela. Os caminhos eram tortos, mas seguindo por eles, Rosona acabou por acertar. Gregório escolheu sua morte antes de ser escolhido. Anteviu que podia vir, futurou, e essa futuração deve ter ido além do seu poder de suportar. E de ser suportado, adiantou-se. Dissipou o fantasma indo ao encontro dele. Tanta luta! Estou esbagaçada, disse e examinou o meu pescoço num movimento inesperado. Queria ver se eu tinha alguma pulga. Não tinha. Enfrentou o espelho com arrogância. O que eu queria dizer é que não tenho saudade do que aconteceu. Mas o que não aconteceu, hein? O que não aconteceu é que me dá saudade, repetiu. Estendeu as longas pernas, nem sinal de varizes, o que é uma sorte. Acrescentou, examinando o pubis borrachado da tinta já seca. É Cordélia, essa tonta, achando que dinheiro não é bonito. Haha, não? Velhos e pobres, inóbil. Abriu uma fresta da porta. Será que eu não queria sair? Não mesmo. Insistiu com gentileza artificial. Fiquei. A manhã estava fria e aqui os vapores d'água já me enovelavam numa quentura de ninho. Preferiu ficar comigo, meu gato? Você me ama? Perguntou e fechou a porta. Afastou-me. Vamos trabalhar juntos naquela peça, hein, Raul? Perguntou na maior excitação. A peça do gato do jardim, tão apaixonado pela moça, apaixonado pelo amante, que não voltou. Vimos a peça juntos numa noite, em Paris. Delirei. Gregório, traduz essa peça, quero esse papel. Ele me olhando, mas eu não estava velha demais para a personagem? Não disse isso, é claro, vi nos seus olhos. O café tão alegre, a fumaça, o vinho, e o olhar me dizendo que o papel da moça romântica e do gato consolando a moça. Ok, papel ingênuo, coisa de mocinha. Ridículo uma atriz da minha idade, entendi, mas... Uma noite dessas, hein, Raul? Perguntou e começou com seus amassos, soprou meus bigodes e riu. A gente ainda monta essa peça escondido, só nós dois. Eu de vestido rodado e você de jaquetão, de 4 botões com aqueles sapatos de bicos redondos e luvas de camurça cinzenta e o luar. Então a gente se abraça e sai dançando aquela valsa no meio do jardim. Tantos rodopios, lembra? Fui abandonada pelo meu amante e quero me matar, mas vem você tão lindo e diz: ah, minha amada, não se mate. Ah, não se mate, não! Mais uma vez falou nessa peça que assistiram num teatro de amadores em Paris e na conversa em seguida naquele café. Ele não precisava ser assim cruel, Diogo. O vinho, entusiasmo, ele não precisava dar aquela cortada. Diogo fazia massagem em sua nuca para aliviar a tensão. Ora, Rosona, relaxa. Naturalmente ele não quis agredir. Achou que você, assim, loucona, ia tocar adiante o projeto. Levou a história a sério. Ela tirou o cigarro dentro do vaso, ficou ouvindo, compenetrada, o xiii da brasa. Enfim, não interessa. Resmungou e no seu andar arrastado foi na direção do boxe. Estendeu a mão para provar as águas, animou-se debaixo da ducha, oferecendo a cara ao jorro. Let me try again, começou a cantar, em voz baixa, que Diogo não ouvisse. Ele detestava Frank Sinatra. Mas Diogo tinha saído e eu mesmo andava longe.
Na insegurança, está insegura. Dirige-se a mim, que vale menos ainda do que o sabonete que está usando. Não se pode dirigir a um sabonete. Serve um gato, condenado a vê-la e a me ver como um ser que sou eu e não sou eu? O vapor d'água vem mais denso com o perfume de eucalipto. A voz de Rosa Ambrósio sobe enérgica ao pedir fortalecida que a deixem tentar de novo. Let me try again. Repete quase aos gritos. É o que todos pedem. Respondo num bocejo.